Obrigado. Com muito orgulho que eu recebi esse convite da Ana para vir aqui palestrar sobre esse tema tão importante para a gente, né, principalmente no ambiente acadêmico. Então, a gente aceita com muito orgulho. Muito obrigado pelo convite e as demais organizadoras também. Então, como eu já fui apresentado pela professora, vamos pular essa parte. A professora só falou que eu sou vice-presidente do sindicato, e isso é importante eu frisar em relação a que este trabalho contra o assédio nasceu no nosso sindicato, né? É uma campanha que a gente tem lá no Sindicato, que é o sindicato que representa os docentes e técnicos administrativos em educação dos Institutos Federais do Paraná, né, dos 26 campi. Esse trabalho a gente está realizando desde 2023 nos campos do IFPE, e agora a gente teve a oportunidade aqui de ampliar aqui para o EMP, né, que apesar de um público pequeno, que nós temos hoje por conta do horário, como foi dito, né, com certeza vocês poderão repercutir as informações aqui, socializar e indicar para colegas conhecerem um pouco mais sobre a temática do assédio moral e sexual. Eu vou falar um pouquinho sobre o assédio moral, depois a Ana vai falar um pouquinho sobre o assédio sexual. Esses dois temas são necessários para que a gente possa se munir de instrumentos para a gente construir um ambiente universitário, no caso de vocês, um ambiente acadêmico, mais saudável, menos tóxico, um ambiente onde as pessoas possam trabalhar e estudar com mais prazer e com relações humanas mais dignas. Tá? O assédio moral, ele é uma conduta, é uma forma de um comportamento abusivo, né, que ocorre no ambiente de trabalho, visando prejudicar emocionalmente os indivíduos, as pessoas, e ocorre de maneira reiterada. É importante eu destacar essa questão de ser reiterado, porque às vezes uma atitude isolada não vai ser considerada assédio, porque todos nós somos seres humanos, falando assédio moral, tá? Em relação ao assédio sexual, uma vez é assédio sexual, tá? Não tem a licença poética para foi só dessa vez. Em relação ao assédio moral, ele precisa ser reiterado, porque como todos nós somos seres humanos e podemos um dia ou outro estar mais estressado por conta de várias situações que ocorreram, a gente pode ser mais grosseiro naquele dia, em específico, falar um pouco mais alto com alguém, numa situação isolada, fora do comum. E aí não vai ser considerado assédio, mesmo que possa ter um dano moral, que aí pode ser considerado um dano moral dependendo do que a pessoa fizer. Então o assédio precisa ser essa questão reiterada, que acontece mais vezes ao longo de um tempo mais longo. Tá? Esse assédio moral ele pode ser interpessoal ou institucional. O assédio moral a gente pode classificar ele então dessas duas formas: assédio moral interpessoal e assédio moral institucional. O interpessoal ele acontece entre duas pessoas, entre dois indivíduos. Então é uma relação ali mais localizada entre duas pessoas. Uma pessoa com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe comete esses atos. Em contrapartida, o assédio institucional ele vem da própria organização, ele vem da própria instituição. A instituição já está estruturalmente contaminada com essa cultura do assédio e pratica em relação às pessoas que ali estão. O assédio institucional, então, envolve mais agentes, é uma relação mais ampla entre o assediado e as pessoas que estão assediando, a equipe que está assediando aquela pessoa. Um grupo de professores, mais a chefia, grupo de servidores, mais a chefia. Então, o assédio institucional é mais amplo. Os dois trazem prejuízos enormes para a saúde de quem é assediado, como nós vamos ver. Então, a saúde da pessoa assediada é minada com o assédio moral e também com o assédio sexual. Mas mesmo o assédio moral mina a saúde da pessoa, e não só a saúde psicológica, como também pode vir para as questões físicas, principalmente
principalmente questões estomacais, são muito presentes, problemas estomacais gerados pela ansiedade em relação à pessoa assediada. Esse assédio, tanto o interpessoal como o institucional, ele vai ocorrer de maneira vertical, tá? Que ele pode ser descendente ou ascendente. Então, o vertical, porque ocorre tendo em vista uma hierarquia entre as pessoas envolvidas, entre o assediador e a pessoa assediada. Então, ele é hierárquico. É uma pessoa geralmente ocupa um posto de chefia e o assediado é subordinado a ela. Então, esse é o assédio vertical. O vertical descendente é justamente quando a pessoa que está assediando é chefe, faz parte da chefia daquela pessoa, e o assediado é subordinado. Essa pessoa, ela utiliza a sua relação de poder que ela tem, o ocupante daquele cargo, para extrapolar o que ela deveria ter de poder nessa relação. Então, ela consegue, através dessa relação de poder, extrapolar e pressionar a pessoa assediada em vários sentidos. Tá? Esse é o assédio descendente. Mas também pode acontecer o assédio ascendente. O assédio ascendente é quando a chefia é assediada pelo seu subordinado ou por um grupo de subordinados. Isso é possível também. Principalmente quando a chefia é uma chefia mulher, uma chefia ou também uma pessoa LGBT assumida. Essas pessoas são maiores vítimas de um assédio ascendente. Mas os dados mostram que as mulheres em posição de chefia podem sofrer mais o assédio moral ascendente. Porque os funcionários, ainda que essa relação de poder, logicamente, a gente pensa que mas quem está no cargo de chefia tem mais poder. Mas como a gente tem outras estruturas na sociedade que estruturam a sociedade, como o machismo estrutural, o racismo estrutural, a LGBTfobia estrutural, então isso vai inverter um pouquinho a lógica dessa questão do assédio ascendente. Uma mulher preta, por exemplo, pode ser muito mais vítima de assédio ascendente. Ela vai ter a sua chefia questionada constantemente, pode ter constantemente pelos assediadores que são seus subordinados. Ela pode, dentro do que ela tem de poder para demandar as coisas que precisam ser feitas naquele setor, ela pode ser questionada excessivamente sobre aquilo, pode ter piadinhas, pode ter desqualificação da sua posição como chefia, pode ter questionamentos constantes de que ela só está ali porque agradou alguém, vem a questão do machismo estrutural aí, que ela só está naquela posição de chefia porque conseguiu agradar sexualmente alguém. Então as mulheres podem ser bastante vítimas de um assédio ascendente. E por fim, a gente tem o assédio moral do tipo horizontal. Esse horizontal, ele não pressupõe uma relação de hierarquia, diferente do vertical. Ele acontece entre pares que têm a mesma função. Então, entre dois professores que não têm relação de chefia, entre dois servidores técnicos que não têm relação de chefia, tá? Ou entre um servidor e um grupo de servidores que se unem para assediar aquele outro, para isolar. Acontece muito na questão do isolamento. Aquele fulano, a gente vê problemas nele, vamos isolar. E daí a gente isola ele, começa a não fornecer informações necessárias para que essa pessoa execute a sua função com a qualidade que o serviço público exige. Então, o assédio horizontal também é comum, acontece bastante dentro de universidades e de institutos federais. Infelizmente, os dados mostram que as universidades e os institutos federais têm bastante denúncias de casos de assédio. A gente quer construir uma realidade diferente, a gente quer construir uma realidade que rompa com essa lógica, que é uma lógica que, sem dúvida, vem do nosso passado escravagista, que nós temos ainda uma sociedade altamente hierarquizada. O Brasil é uma sociedade altamente hierarquizada em suas relações.
Então, isso reflete dentro das universidades e dos institutos federais. O assédio horizontal, ele se assemelha um pouquinho com a questão do bullying, quando a gente fala de escola, né, duas crianças, dois adolescentes, ou um grupo de adolescentes que faz bullying contra outra pessoa. Ele tem uma certa similaridade com a questão do bullying, o assédio horizontal. Tá bom, né? Estou vendo o horário. No próximo slide aqui, eu trouxe 3 casos, 3 exemplos. Vou ler bem rapidinho para vocês sobre exemplos mesmo para a gente entender na prática assim, o que pode ser considerado assédio aí na questão do assédio horizontal. Olha lá, isolamento e exclusão. Joana e Mariana, personagens fictícias, né, mas que estão na realidade aí de várias instituições. Joana e Mariana têm cargos semelhantes no mesmo departamento. Joana exclui Mariana de atividades e reuniões, incentivando os colegas a fazer o mesmo. Isso leva a Mariana a se sentir isolada e desinformada, prejudicando seu desempenho e bem-estar emocional. Nesse exemplo, a gente vê a questão da Mariana tentando isolar a Joana, e inclusive na questão de informações. Quando o meu trabalho depende de informações ou de ações do colega, depende, faz parte, e o colega fica se negando a fornecer essas informações, dificultando o acesso a essas informações para que eu possa executar o meu trabalho, isso de maneira reiterada, isso é assédio moral. Então, dentro do trabalho, a gente não pode ficar negando as informações necessárias para que o trabalho do outro aconteça. Tá? Então, às vezes a gente está com raivinha, vamos repensar. A gente está com raivinha por causa de um fato que aconteceu e quer dar o troco negando informações, e a gente não pode fazer isso. Tá? Outro exemplo aqui de humilhação pública. Débora e Ana são colegas com posições equivalentes. Débora critica publicamente, repetidas vezes, o trabalho de Ana, mesmo sem erros, buscando humilhá-la diante de outros colegas. Essas críticas afetam a autoestima, saúde mental e desempenho de Ana no trabalho. Quantas reuniões a gente não participa que a gente vê isso acontecer em reuniões? Reunião de colegiado, enfim, várias reuniões que a gente tem no ambiente acadêmico. Então, essa crítica excessiva ao trabalho do colega publicamente é assédio moral. Tá? E o último exemplo, sabotagem e fofocas. José e Luiz, os homens são fofoqueiros sim, apesar deles não terem a fama, apesar da fama ser das mulheres pelo machismo estrutural, homem adora uma fofoca, tá? E eu não estou falando de homens gays apenas, não. Os homens cis-hétero adoram uma fofoca também. Então, eles têm cargos semelhantes e trabalham juntos. José espalha rumores falsos e sabota o trabalho de Luiz, afetando o projeto, a reputação dele. E a reputação dele. Isso causa estresse e angústia emocional para o Luiz. Então, esses exemplos são exemplos de assédio que vão minando a confiança das pessoas no seu trabalho. A pessoa começa a duvidar da sua própria capacidade, começa a duvidar da qualidade do seu próprio serviço, mesmo quando ela já é executada com qualidade. Então, o assédio é uma das causas que mais adoece o servidor público. E, por fim, a gente tem o assédio misto, aqui no próximo slide, tá? Que ele ocorre, ele é semelhante aos outros, mas ele ocorre de maneira mista porque ele vem tanto verticalmente como horizontalmente ao mesmo tempo. São colegas de trabalho e chefia assediando uma pessoa. Eu trouxe bem rapidamente, nos próximos slides, alguns dados, tá? Só para a gente ver como que a questão do assédio é problemática. Tá? Aqui uma notícia de 2023, o título Justiça do Trabalho recebe mensalmente cerca de 6 mil ações por assédio moral. Cada mês a Justiça de Trabalho recebe cerca de 6 mil denúncias. Então, no ano vão ser 72 mil denúncias de assédio, mais ou menos. Então, a gente mostra essa questão que eu comentei há pouco, de como é estrutural da nossa sociedade o assédio. E está aparecendo agora cada vez mais nas denúncias, porque as pessoas estão se empoderando, ainda bem. Não significa que cresceu o número de assédio. Assédio, acho que sempre foi na lógica, inclusive no passado acredito que fosse mais, que a gente era mais hierarquizado ainda. Então não é que o assédio tem crescido,
O que tem crescido são as denúncias, porque as pessoas estão tomando consciência dos seus direitos, que elas têm direito a um ambiente de trabalho seguro, a um ambiente de trabalho não tóxico. Então, está sendo mostrado aí a partir, mas ainda é subnotificado, porque esse empoderamento não está aí popularizado, a gente não tem uma população ainda empoderada sobre seus direitos. Denúncia por assédio moral e sexual disparam no Brasil em 2023. Tá? A próxima, assédio moral atinge quase 40% das mulheres no trabalho de escato. Não sei se é assim que pronuncia, é aquele aplicativo, site de empregos que fez pesquisa, mas eu não sei se é assim que pronuncia. Então, nessa pesquisa da Cato, 40% das mulheres relataram já ter sofrido assédio. E isso parece que é subnotificado. Então, acredita-se que é mais do que 40% das mulheres já sentem ter sofrido algum assédio. A próxima, mulheres sofrem mais assédio moral que homens, inclusive de outras mulheres, pela questão do machismo estrutural da sociedade. As mulheres, e as mulheres pretas em especial, somado ao racismo estrutural, sofrem mais assédio que os homens, e os homens brancos em especial. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma cartilha que todos nós deveríamos ter. Na verdade, eu vou indicar duas. Uma que está aqui no meu slide e a outra que está no slide da Ana, que vocês vão ver uns pedacinhos dela. Essa cartilha é boa naquela conversa que a gente tem no WhatsApp com a gente mesmo, que todo mundo tem, você deixar o PDF dela lá. Quando você precisar indicar para um colega ou para você mesmo, você procurar o caminho, o que eu faço em relação a esse assédio que eu estou sofrendo, ou esse assédio que eu estou presenciando também, né? Porque a gente pode e deve lutar contra uma cultura de assédio, não só no nosso benefício próprio, mas como no benefício coletivo. Então, tem a cartilha de prevenção ao assédio moral do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Essa cartilha, só que vocês digitarem no Google isso, cartilha de prevenção do assédio moral, que vocês vão achar do Tribunal Superior do Trabalho, que vocês vão conseguir baixar. E tem o Guia Lilás, tá? O Guia Lilás também é muito importante nessa questão do assédio, e o Guia Lilás vai além, porque também trata do assédio sexual além do moral. Então, peguem o PDF dessas duas cartilhas e deixem lá na conversa do WhatsApp que você tem com você mesmo e socializa aí com todos os colegas que estiverem precisando. Aqui no próximo slide, eu vou passar bem rapidinho, que eu sei que meu tempo já acabou, eu já estou finalizando. Tá? Mas vocês vão poder aprofundar lá na cartilha, que eu retirei da cartilha isso. São atitudes que caracterizam o assédio, tá? Então, por exemplo, ali, retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões. Então, o colaborador, eu nem gosto muito dessa palavra, mas enfim, como está lá na cartilha. Então, o servidor público, que é o nosso caso aqui, o servidor público, ele tem que ter autonomia dentro do cargo para qual ele foi contratado ou concursado. Ele tem que ter autonomia para executar o seu trabalho. Ele não pode ter essa autonomia retirada o tempo todo como se ele não soubesse o que ele tem que fazer. Então, retirar essa autonomia o tempo todo, ele precisar, por exemplo, de cada passo que ele vai dar, ele precisa ter a aprovação da chefia. Isso é assédio. Você precisa de permissão para tudo que ele for executar. Isso é assédio. Tá? Mas ali para frente tem gritar ou falar de forma desrespeitosa, você sempre grita com as pessoas, isso é assédio. Eu não estou falando de gente que tem naturalmente na sua base uma voz mais alta. Tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo. Não é isso, tá? É sair da sua base. A gente tem uma base, normalmente, que a gente fala, e você aumenta essa base gritando com as pessoas. Criticar a vida particular da vítima, então você não deve ficar criticando a vida particular das pessoas, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias. A gente vê muito no ambiente corporativo, né? No corporativo. Dancinhas, prendas, ficar pedindo para as pessoas fazerem isso. Ainda bem, pelo menos eu desconheço, tomara que esteja certo, isso ainda não invadiu o serviço público. Essas dancinhas vexatórias para postar em TikTok e tal. No próximo a gente tem retirar cargos e funções sem motivo justo, do nada, retirar cargos e funções. Tá? Então a gente tem vários exemplos aí na cartilha
que vocês vão poder se debruçar depois e ver mais atentamente cada um deles, tá? Tem algumas situações isoladas que podem causar dano moral, mas não são necessariamente configuradas como assédio, tá? Para que o assédio seja caracterizado, eu reitero, tem que haver a questão da repetição por um tempo prolongado. Então você pode ter um dano moral isolado, de alguém que não estava muito bem naquele dia e fez uma coisa indevida, tá? Então juridicamente não vai ser considerado assédio. As consequências do assédio. Nos indivíduos ela vai gerar muita coisa. Depressão, insônia, ansiedade, irritação, distúrbios emocionais, distúrbios digestivos, vai para o físico, porque a ansiedade, a depressão vai atingir o seu sistema gástrico e você vai ter problemas digestivos, pressão alta. Então, em casos extremos, infelizmente, até suicídio, a gente sabe que já teve muitos casos de pessoas que não aguentaram a situação de assédio, não tiveram força e cometeram o suicídio por causa do assédio generalizado. No ambiente de trabalho, essas são as consequências do indivíduo. No ambiente de trabalho, a gente vai ter prejuízos, muitas vezes, coletivos, porque a pessoa assediada vai perder a sua saúde. O que ela vai precisar fazer? Se abster, o absenteísmo, ela vai precisar se tratar. Para se tratar, ela vai pegar atestado, vai faltar. Vai ser aluno que vai ficar sem aula, vai ser setor que já está sobrecarregado, às vezes, por uma falta de funcionários, vai ter menos pessoa, porque a pessoa vai estar de licença médica. Então, a gente tem vários problemas do assédio que vai prejudicar o ambiente de trabalho de forma coletiva também, né? Nós vamos ter desinteresse, perda de produtividade, a pessoa mesmo quando vem trabalhar e ela é assediada, ela não vai ter a mesma produtividade, ela vai ter a sua produtividade prejudicada, deterioração do clima organizacional, com consequente comprometimento da governança e da integridade da organização. O que a gente tem que fazer? A gente tem que denunciar, tá? A gente tem que denunciar o assédio. Então, vocês, certamente, a UEIP, eu não conheço da UEIP, quando você aparece lá no Instituto Federal, eu recomendo essa campanha que ela pôs aí, que é a campanha de assédio do nosso sindicato, que não vai servir para o caso de vocês, né? Que essa campanha de assédio aqui é do nosso sindicato. Mas, certamente, que a UEIP tem uma ouvidoria, tenho certeza disso. Então, vocês têm que denunciar na ouvidoria da UEIP casos de assédio. Vocês podem procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, e procurar as implicações jurídicas também. Se você achar que deve procurar um advogado para ver o que pode ser feito, você deve procurar um advogado e tentar resolver essa situação, se ela não se resolve pacificamente, que é muito difícil o assédio se resolver pacificamente. Muito obrigado. Eu vou passar agora para a professora Ana, para ela falar sobre o assédio sexual. Obrigado. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas aí para o final? Pode ser. Eu vou marcar meu tempo aqui também, porque senão a gente se empolga. Um pouquinho mais de 20 minutos está tudo certo. Bom, pode passar. A Camila já fez apresentações aí também. Então, vou falar um pouco sobre assédio sexual. Pode passar. E a pergunta que eu trago aqui, né? Por que falar de assédio, né? E principalmente aquilo que eu vou abordar, por que falar do assédio sexual. Aí eu trago aqui uma série de dados, né, para a gente refletir sobre a importância de tratar desse assunto em diversos espaços, né, públicos, principalmente, que é o nosso caso aqui, né, mas também nas empresas, nos espaços privados, né. Então, veja, esse é um dado de 2019, né, eu fui atualizando os dados só para a gente perceber que a coisa não melhora, né? Só piora às vezes. Então, esse aqui é o assédio sexual nos meios de transporte, para dizer assim, que as pessoas, né, e aí, em particular as mulheres, porque a grande maioria são mulheres, elas são assediadas sexualmente em diversos espaços. Então, veja, 46% das pessoas entrevistadas, e a maior quantidade das mulheres, não se sentem seguros nos espaços públicos como o transporte, né? E 71% conhece uma mulher que já sofreu um assédio.
Aqui outro dado, né, insegurança em locais públicos, né, aí de uma forma geral também nós temos a maior quantidade são mulheres, esse dado é de 2022, né, então quais são os tipos de assédio sexual, né, cantadas e comentários desrespeitosos é a maior quantidade, né, mas nós temos também assédios de forma física, né, também contatos físicos, pode passar. Esse dado aí também é uma série histórica, né? Então a gente vê que em 2017 tem 40% e 2023 sobe para 47%. Houve um aumento, né, de 2023, aí nós podemos ter vários fatores para isso, mas é um percentual muito grande de aumento de casos de assédio contra as mulheres em especial, porque são elas as mais assediadas. E no item de baixo, ali, né, no quadrinho de baixo, tem um perfil. Né? As mulheres, de uma forma geral, são jovens, né, 16 e 24 anos. À medida que né, a idade vai chegando, vai caindo essa incidência do assédio sexual. Né? Então, se dá pelaquele corpo que é mais jovem, né, mais atraente. As mulheres negras são as principais afetadas, né? E aí né, tem um recorte ali de escolaridade, né? 31% tem ensino fundamental, né? Relataram de alguma questão de assédio, né? Mas as mulheres com nível superior chegam a 59,7%. Então esse é um dado preocupante, né? São mulheres que estão aí nas universidades, nos institutos federais, em cargos de liderança, e elas sofrem também o assédio sexual. Pode passar. Esse é um dado de que pega até 2024, né, os casos que aumentaram. Então, veja, o dado é da Justiça do Trabalho, da 4ª região, né, que é a região aqui que atende o sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Houve um aumento, né, de 56,06% nos casos de assédio sexual. Veja, 2023 aqui aparece também como um ano que nós temos muitos casos de denúncias, né, de assédio sexual. Então é uma grande quantidade de servidores e servidoras, mas principalmente as servidoras, fazendo essa denúncia. Esse dado aponta, né, da 12ª região de Santa Catarina, né, que houve também um aumento ali em 2023 de 35%, né, com casos ali de denúncia. E na parte de baixo é um dado do Ministério da Fazenda, né, que foi uma pesquisa, falando também do aumento, né, dos casos de denúncia, então, consequentemente, né, dos casos de assédio. E essa pesquisa mostrou, novamente, reforçou que a maioria das pessoas que responderam eram mulheres, né, e que sofreram assédio de homens. E desse total que fez a entrevista e que disse que sofreu, somente 10% relatou que fez a denúncia. Os demais não denunciaram. E aí nós temos os motivos, né? Então, nesse meio profissional, 81% relataram medo de retaliação, 78% indicam falta de confiança nos canais e órgãos de apuração, né? Falta de clareza dos procedimentos, às vezes vai para a auditoria, não sabe o que acontece, onde é que vai parar, né? Como é que isso se processa dentro das instituições. Pode passar. E acho que aqui, né, a gente percebe, ali no dado de 2021, que de todos os casos registrados, somente 1% das denúncias foi reconhecida como assédio na justiça. Em 2023, o Ministério Público do Trabalho registrou 831 denúncias de assédio no país, né? Um número bem acima ali de 2022. É importante, se puder passar só o último ali dos dados, né? É importante a gente perceber, pode voltar, a gente perceber que mais um, isso, mais, para baixo, para frente, isso, aí, tá faltando um slide.
Não tem problema, eu leio aqui. Nesse slide que está faltando ali, né, não sei por que ficou diferente, a conta não fecha, porque enquanto 45% das mulheres já relataram que tiveram seu corpo tocado em algum momento, somente 5% dos homens admitem ter feito isso. Então a conta não fecha, né? Então por que isso acontece, né? Porque as mulheres, né, relatam e na maioria das vezes o que elas denunciam não é levado a sério, não é levado adiante, não é encarado como a sério. E muitas vezes os homens também não percebem que estão assediando. Por quê? Porque há uma estrutura na sociedade, uma estrutura patriarcal, machista, sexista, que ainda tem o corpo das mulheres como objeto. Então eles se sentem, naturalmente, eles se sentem que podem ter acesso ao corpo das mulheres de forma indiscriminada. E aí, nesse slide próximo, fala 11 motivos que levam as mulheres a não denunciar o assédio. Elas têm medo de retaliação, elas têm medo, né, do que vai acontecer no processo. Muitas não acreditam que a denúncia vá para frente, né? Muitas são culpabilizadas pelo processo, né, de assédio. Então, nesse rol de motivos aí, a gente encontra vários que vai desde se sentir culpada, de achar que ela é culpada pelo processo, né, pelo crime, até a perda do emprego. Pode passar, Camila, por favor. E aí eu trago aqui algumas definições de assédio, né? A gente vai falar um pouco o que é o assédio e algumas características. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui eu trago 3 definições. Então, tem uma do Tribunal Superior do Trabalho que diz o que é assédio sexual. É constrangimento com conotação sexual e que vai atentar à dignidade humana e integridade física da pessoa, né? O CNJ também faz uma definição, né, de 2020, que ele diz que assédio sexual é a conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos e outros meios. Aí entra a mensagem, né? As trocas de mensagem, os nudes e assim por diante, né? E ainda nós temos a definição do Código Penal. Então, assédio sexual, ele é crime. Ele não é só uma conduta equivocada ou uma conduta, né, por uma questão aí de cultura social. O assédio sexual, ele é crime. Ele está previsto no artigo 216A do Código Penal. Então, é o ato de constranger alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior e hierárquica ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, o assédio sexual, ele, além de ser, né, está tipificado aqui como crime, tem uma tipificação no Código Penal, ele tem uma característica bem interessante, né, bem importante aqui, que é a condição hierárquica. Porque depois nós vamos falar um pouquinho de importunação sexual, que não tem essa característica hierárquica. E veja, eu deixei em destaque, tem do lado ali o CNJ, pus uma tarja vermelha para dizer assim, que se trata de uma infração disciplinar grave, que pode incidir sobre os artigos 400 e pouquinho, lá no 247 e 248 da CLT, que fala por demissão por justa causa ou demissão indireta. Então é uma conduta grave, né, que levado, né, a sério dentro dos procedimentos pode levar sim o servidor público a ser demitido por justa causa, né? Pode passar. E aí eu trago só rapidamente aqui quais estruturas, né, que sustentam essa organização aí dentro dos sistemas e dentro dos serviços, né? Uma estrutura patriarcal, machista e sexista da nossa sociedade, que faz o quê? Que culpabiliza, né, a vítima, que faz o silenciamento dessa vítima, né, que faz com que a vítima silencie, que joga, né, todo esse processo a condições dessas mulheres nos seus ambientes de trabalho. Então,
a forma como ela se comporta, como ela se veste, o que ela faz, é usado nesse processo para justificar o assédio sexual. Eu vou trazer algumas características vou passar bem rapidamente, porque essas informações, a partir daqui, está lá no guia Lilás, né? Que é o guia da CGU, que saiu no ano passado. Então, tem características bem importantes lá para a gente identificar. Está bem dinâmico, né, o guia escrito. Então, aqui algumas características. Né? O que caracteriza assédio sexual? As insinuações, os contatos físicos, né, que acontecem dentro do local de trabalho, em que acaba sendo reiterado, em que não é permitido, né, influenciar, né, nas promoções, na carreira da pessoa em troca de favores sexuais, por exemplo. Né? Isso pode acontecer por mensagens escritas, gestos, cantadas, piadas, insinuações, chantagens ou ameaças. Pode passar, Camila? Aqui tem um rol também de coisas, eu não vou ler todos, que são condutas também que podem caracterizar o assédio sexual. Então, aí tem convites impertinentes, né, conversas indesejáveis sobre sexo, por exemplo, né, contato físico, eu já falei, solicitação de favores sexuais, promessas de tratamento diferenciado em troca de favores sexuais, de saídas, né, convidar para ir a um lugar, se você for jantar comigo, se for em algum lugar, né, você pode ter uma promoção, você vai ter um trabalho facilitado, tudo isso é assédio sexual. E uma coisa que o Guilherme falou, né, que eu vou repetir, diferente do assédio moral, o assédio sexual não precisa ter ações reiteradas. Basta uma única ação. E uma coisa importante, a questão do assédio às vezes está muito relacionada à subjetividade das pessoas. Por isso que às vezes é tão difícil você punir. Porque eu posso interpretar um ato como um assédio sexual e eu me sentir ofendida, agredida. Mas às vezes a mesma atitude para uma outra pessoa pode não significar, né, um ato ofensivo, que ultrapassa os limites. Então, é muito difícil você caracterizar o assédio sexual justamente por isso. Né? E é muito difícil por quê? Porque normalmente, no assédio sexual, o assediador e a pessoa assediada, elas estão sozinhas. Ninguém vai assediar num grupo de 10 pessoas. Normalmente ela encontra a pessoa sozinha, numa sala, numa biblioteca, ou durante uma conversa, uma reunião, e ela vai assediar. Então vai ser sempre a palavra do assediador contra a pessoa que é assediada. Por isso que é tão difícil. Quem sabe por isso que nós não temos tantos casos aí na justiça, porque a justiça vai partir da materialidade, né? E o que não é assédio, né? Elogios que não são de conteúdo sexual, por exemplo, não é assédio sexual. Né? Flertar, paquerar pessoas, mesmo que no ambiente de trabalho, desde que eu tenha certeza que aquela pessoa está, né, disposta, né, quer se relacionar comigo, ok. Né? Porque nós estamos no trabalho, estamos em lugares onde a gente encontra pessoas. Né? Aqui, formas de assédio. Né? Então, nós podemos ter assédio de homens contra mulheres, de mulheres contra homens, de homens contra homens, de mulheres contra mulheres, né? Oi? E aí, né, a gente já falou que a maior quantidade são as mulheres que são assediadas e a comunidade LGBT. E aí nós temos a diferença entre assédio sexual, que eu já falei lá, e o crime de importunação sexual. O assédio sexual está lá no artigo 216A, e a importunação sexual está lá no artigo 215A do Código Penal. O assédio tem a questão hierárquica. Meu chefe contra mim, minha chefe contra mim. A importunação sexual é aquele ato, né, o assédio sexual que se dá entre os pares, né, onde não há uma relação hierárquica. E só o assédio sexual que se dá entre os pares, ele não tem uma tipificação na administração. Ele só vai ter a tipificação lá no Código Penal, que é a importunação sexual.
sexual. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, com os processos com os PADs, né, a gente se utiliza desse cabedal jurídico aqui para poder justificar a questão da importunação, né, do assédio horizontal. E os homens não são assediados? São, mas como a gente já viu nos dados, a grande maioria são as mulheres. A consequência aqui são as mais diversas, o Guilherme já falou, né? Já falou um pouquinho sobre isso. Mas assim, a pessoa, né, se isola, perde a autoestima, acaba pegando os atestados médicos, né, se desligando, no caso das estudantes e dos estudantes, né, tem baixo rendimento, acaba tendo muitas faltas, né, acaba não assistindo às aulas daquele professor ou daquela professora que assediou e assim por diante. E eu queria falar rapidamente aqui, prometo que já está terminando, Camila, o que fazer, né, no caso se eu for assediado ou assediada. Então, o mais importante é não se calar, né, procurar ajuda, e nós temos vários caminhos aqui que podem ser buscados, né. Eu vou passar essa parte aqui, né, que fala aqui, mas eu queria só chamar a atenção nesse slide para uma coisa importantíssima aqui para nós. Além do Brasil ratificar algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho, né, que fala, que movimenta para que a gente tenha um lugar de trabalho livre de violência e assédio, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a relação entre professor e aluno como hierárquica para fins de reconhecimento de assédio sexual, porque isso não era reconhecido. Então, quando se tratava das instituições educacionais, tinha-se muita dificuldade de tipificar o assédio, né, porque não se reconhecia como uma relação hierárquica. E o TST reconhece isso como uma relação hierárquica. E aí, o que você pode fazer? O primeiro movimento, né, lógico, é na esfera administrativa. Procurar ouvidoria, procurar, né, coordenador de curso, diretor de centro, diretor de campus, até a reitoria. Então, falando aqui na questão, né, das universidades. Mas você também pode procurar a esfera civil, danos morais e materiais, se for o caso, né, na esfera trabalhista, né, 482 e 483, errei os artigos lá, que fala da demissão por justa causa ou por demissão indireta. Então, o indivíduo pode ser enquadrado aí nessa lei trabalhista, né, e pode dar prisão, sim, né, dependendo de como que se configura, né, o assédio sexual, ele pode dar prisão dos indivíduos, e principalmente se tiver lá assédio moral e importunação sexual, assédio sexual e importunação sexual tipificados no Código Penal, né? E aqui algumas boas práticas, né, além na administração pública, para que ela torne esse espaço um espaço seguro e livre de assédio, né? Sempre acolher todas as denúncias, né, todas as reclamações, dar encaminhamento, né, para as denúncias em todas as instâncias que tem, né, apurar todos os fatos de forma mais rápida possível. Desculpa. Promover espaços, né, de diálogos, de avaliação, né, promover cursos, promover eventos que tratem desse assunto, né. Isso é bem importante para que possa garantir esse espaço mais seguro aí, livre do assédio. E aqui tem alguns protocolos que estão lá no guia, né? Eu só quero chamar a atenção para isso, né? Que é a questão das denúncias nas ouvidorias, né? O que acontece nessas ouvidorias, né? Então, o indivíduo que faz, né, a denúncia, ele vai ter o seu sigilo garantido, né? Até que se faça todo o processo, até que se chegue a todos os trâmites para que ou se instaure um processo administrativo para investigar e julgar, ou para que sejam feitas outras medidas dentro da universidade, né? Então, esse protocolo das ouvidorias é bem importante, porque eles preservam a identidade de quem está denunciando. Isso faz com que as pessoas que denunciam se sintam mais seguras nesse processo, né?
Aqui alguns dados, né, algumas informações, desculpa, do que fazer, né, e quando você é assediado, o que você tem que fazer, né? Procurar a rede de acolhimento da instituição, anotar tudo, né, se for possível, trazer testemunhas, alguém que presencie ou alguém que tenha visto, né, conversar com quem está próximo lá, né, procurar sempre ter as provas, que aí o julgamento é mais fácil e mais rápido e mais seguro, porque senão fica só na palavra de quem é assediada contra o assediador. É isso, gente. Obrigada. Eu não queria me prolongar para deixar se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigada.